Quantas vezes acordamos pela manhã já com o coração pesado, pensando em tudo o que teremos que enfrentar ao longo do dia? Muitas vezes acreditamos que somos nós que temos que abrir o caminho, resolver cada problema, carregar o peso das responsabilidades e ainda manter a esperança viva dentro de nós. É como se a vida nos empurrasse a acreditar que tudo depende apenas da nossa força, da nossa inteligência ou da nossa capacidade de controlar o futuro. Mas a verdade é muito mais profunda. Não é você quem caminha à frente, é o Senhor quem já preparou cada detalhe antes mesmo de você chegar lá. A Bíblia nos garante que antes de qualquer passo nosso, Deus já percorreu o caminho. Antes do amanhã nascer, Ele já esteve presente nele. Antes da luta se apresentar diante de você, Ele já preparou a vitória. Antes da lágrima escorrer, Ele já reservou o consolo. Esse é o coração da promessa em Deuteronômio 31:8. O Senhor, Ele mesmo, irá adiante de ti, estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Essas palavras não são apenas um versículo bonito para memorizar. Elas são um pilar de esperança e de fé, uma rocha firme para apoiar os pés quando as águas parecem nos afogar. Quando a incerteza nos cerca, quando o medo grita, quando a ansiedade tenta nos sufocar, precisamos nos lembrar desta verdade. Não estamos sozinhos. O Senhor vai adiante de nós. Ele é a luz que ilumina antes mesmo da escuridão se levantar. Ele é a mão estendida no presente e o abrigo seguro no futuro. E ainda que dúvidas surjam, e se eu não conseguir? E se a dor for maior do que minhas forças? E se o inimigo for mais forte? A resposta do céu continua ecoando: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Se essa palavra fortalece sua fé hoje, escreva nos comentários: glória a Deus. A promessa de que Deus não nos abandona não é apenas teoria, é uma realidade que podemos ver em toda a história bíblica e também em nossas próprias vidas. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Ele passou por perseguições, prisões, naufrágios, calúnias e momentos em que parecia que tudo ao seu redor estava contra ele. E mesmo assim, em meio ao caos, ele descobriu algo que mudou completamente a forma de enfrentar as lutas. O Senhor estava ao seu lado. Em Atos 23, encontramos Paulo preso, acusado injustamente, cercado por hostilidade e incompreensão. Humanamente falando, aquele era um cenário de derrota. Mas a palavra nos diz que na noite seguinte, o Senhor se apresentou diante dele e declarou: tem ânimo, Paulo, porque do modo como testificaste a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Atos 23:11. Veja a grandeza desse momento. Deus não enviou apenas um recado distante, nem delegou um anjo. O próprio Senhor se fez presente na prisão de Paulo. Isso nos mostra que não importa quão escura seja a noite, a presença de Deus sempre encontra o seu filho. Ele não prometeu que nunca passaríamos por dificuldades, mas garantiu que nunca passaríamos sozinhos. E é assim conosco também. Talvez você se sinta preso em situações que parecem sem saída, ou acusado por palavras injustas, ou cercado por circunstâncias que não consegue controlar. Mas o mesmo Deus que esteve ao lado de Paulo está ao seu lado hoje. Quando todos se afastam, Ele permanece. Quando a esperança parece desaparecer, Ele renova. Quando o medo tenta dominar, Ele sussurra: coragem, eu estou contigo. Se você crê que Deus está ao seu lado, mesmo em meio às tempestades, declare nos comentários: amém. Paulo era um homem de fé, mas também era humano. Se houve um momento em que ele poderia ter duvidado de sua missão ou até questionado se estava realmente no centro da vontade de Deus, foi naquela prisão. As circunstâncias gritavam contra ele: hostilidade, acusações, solidão, incerteza.
Talvez o coração de Paulo tenha sido tentado a perguntar: será que errei? Será que Deus me abandonou? Porque parece que tudo está contra mim. Mas é justamente nesse ponto de fragilidade que vemos a beleza da fidelidade de Deus. Ele não esperou Paulo sair da prisão para confortá-lo. Não esperou a tempestade passar para encorajá-lo. Foi ali, dentro da cela, no meio da escuridão, que o Senhor se levantou ao lado dele. Isso nos ensina algo profundo. A presença de Deus não depende do lugar, mas da sua promessa. A cadeia pode prender o corpo, mas nunca aprisiona a presença do Senhor. A tempestade pode rugir, mas não cala a voz daquele que está conosco. O inimigo pode lançar acusações, mas não pode anular o veredito do céu sobre nossa vida. E essa mesma presença está disponível para nós hoje. Quando você se sentir esquecido, lembre-se, você é visto por Deus. Quando sentir que não tem forças, lembre-se, Ele é a sua força. Quando parecer que a noite é longa demais, confie. Ele é a sua luz. A verdadeira fé não é fingir que os problemas não existem. Fé é encarar o problema e declarar: maior é o Deus que está comigo do que tudo o que está contra mim. Essa fé será sempre testada, mas é nela que experimentamos a vitória. Se essa verdade fortalece a sua fé, escreva nos comentários: Deus é fiel. A vida cristã nunca foi prometida como um caminho sem obstáculos. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Paulo entendeu isso como poucos. Ele enfrentou prisões, naufrágios, perseguições, rejeição, fome e noites insones. E ainda assim não desistiu, porque sabia que sua força não vinha de si mesmo, mas daquele que estava ao seu lado em todo o tempo. É importante entendermos isso. A presença de Deus não significa ausência de problemas. Pelo contrário, muitas vezes é no meio das maiores batalhas que experimentamos de forma mais clara o cuidado e o poder do Senhor. Paulo ainda usava correntes, mas seu espírito estava livre. Ele ainda enfrentava oposição, mas nunca esteve sozinho. E nós também podemos viver dessa forma. Os ventos podem soprar contra você, mas não podem roubar a presença de Deus. As notícias podem trazer insegurança, mas não podem apagar a certeza de que Ele já foi adiante do seu amanhã. O inimigo pode tentar lançar dúvidas, mas não pode mudar a verdade da palavra. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Por isso, a pergunta não é se Deus será fiel, porque Ele sempre é. A verdadeira questão é: vamos escolher acreditar? Vamos crer que mesmo no silêncio Ele trabalha? Vamos segurar firme em suas promessas quando tudo parecer instável? A fé não anula as tempestades, mas nos dá a segurança de que, mesmo em meio a elas, estamos guardados. O barco pode balançar, mas não vai afundar, porque o capitão é Jesus. Se você decide hoje renovar sua confiança em Deus, declare nos comentários: eu confio no Senhor. E agora chegamos ao ponto mais precioso de tudo isso, a oração. Porque a fé não é apenas um pensamento positivo, mas um relacionamento vivo com o Deus que nos ouve. Quando oramos, abrimos espaço para que Ele renove nossas forças, cure nossas feridas e encha nosso coração de esperança. Senhor Jesus, obrigado porque nunca me deixas sozinho. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiro e pelas oportunidades que me dás a cada dia. Mesmo quando minhas lágrimas são escondidas dos outros, elas são vistas por Ti. Mesmo quando sorrio por fora, mas estou quebrado por dentro, Tu conheces o meu coração. Entra, Senhor, nos lugares de fraqueza da minha alma. Envolve-me com Teus braços, sopra Tua paz dentro de mim e lembra-me de que eu nunca fui esquecido. Espírito Santo, renova minhas forças quando me sinto cansado, sopra vida em minha alma quando me sinto vazio e lembra-me do amor incondicional de Cristo, que me aceita como eu sou.
Pai, cobre-me com tua presença como um escudo, que eu não seja abalado pelas notícias, pelas incertezas do amanhã ou pelas tempestades da vida. Meus olhos estão em ti, meu coração confia em ti. Eu declaro que és o meu ajudador, meu refúgio, minha fortaleza. És o Deus que cura, que restaura, que transforma derrotas em vitórias. E assim, Senhor, escolho viver em gratidão. Escolho adorar mesmo no vale, confiar mesmo na noite escura e levantar minhas mãos para declarar que só tu és digno. Obrigado porque tua graça é suficiente, tua presença é constante e teu amor nunca falha. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Amém, Senhor Jesus.